Deus, boa noite. Amém. A paz esteja em vossos corações, amém? Eu sempre brinco muito com o Fábio, né, sobre os três jeitos dele estar aqui. Eu sei que não é fácil, sabe? Eu brinco muito com o pastor também sobre os três jeitos dele. Mas quando é com a gente, mano, a gente, caraca, mano, a chapa é quente. Que nem hoje, pra você fazer um quebra-gelo, tu consegue fazer com mais facilidade. Mas tu lembra aquele teu primeiro dia? Então, assim, por mais que você, às vezes, Alexandre, eu já me fiz essa pergunta mais de uma vez. Pô, tu tem vergonha? Tenho vergonha de muita coisa que eu faço. Só que a gente deixa o Espírito Santo de Deus tomar a gente, né? Às vezes você olha o Fábio, tu acha que não tem vergonha de fazer determinadas coisas na igreja, mas ele tem. Ele fica meio receoso, entendeu? Só que a gente mete a cara lá. Pra Deus, né, cara? Não, e também não é só porque é só pra Deus, é porque a gente tá perto de pessoas que acrescentam. Tá me entendendo? Se de hoje pra amanhã tu fizesse uma peça teatral com a gente ia estar te apoiando pra tu não se sentir mal. Que nem a Marcela é uma pessoa, eu tenho vergonha que as pessoas me olhem, eu tenho vergonha de falar, não, Marcela, tu vai fazer parte da peça, mas nós vamos te encaixar em alguma coisa que dá pra tu fazer. Nós não vamos botar, tu vai falar aqui meia hora ficar falando na frente dos outros. A gente sabe que não dá pra ela, tá entendendo? Então assim... Não, mas não é minha Marcelinha, né? Então assim, sou eu. Então assim, quem tiver com a tua Bíblia digital, no Bíblia, eu queria que vocês abrissem em 2 Samuel, capítulo 9, versículo do 1 ao 4. Pastor, tem alguém que está procurando no índice da Bíblia ali, onde está 2 Samuel. É, mas o que eu não sei. O meu já tinha bem cara aqui. Aí é fácil. Uma eternidade depois. Amém. Então, no versículo 1 diz assim, e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Versículo 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. Versículo 3. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4. E disse-lhe o rei, aonde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Não fecha a Bíblia, tá? Mantenha se quiser, que nós vamos reler esses 4 versículos de novo. Tá? A frase que mexeu, não é que mexeu, a frase que o pastor falou no domingo é uma vida debaixo do favor do rei. Então tu para pensar, a tua vida debaixo de uma autoridade, a tua vida debaixo do favor de uma autoridade. Quem poderia ser uma autoridade? Um prefeito, um governador, um presidente? Na época era rei, né? Então, tu imagina. Então assim, eu quero muito, o que eu vou falar hoje, eu vou trazer muito para os dias atuais também, para que vocês tenham um pouco de ideia do que aconteceu ali. Então assim, imagina a sua vida debaixo do favor de um presidente da república. Por mais que talvez você não apoie o presidente, mas dando um exemplo, é uma autoridade, mano, muito grande. Imagina uma criança. Tá? Essa criança sempre teve tudo do bom e do melhor. Vocês conseguem imaginar? Todo mundo que já foi criança, a gente conhece crianças que teve tudo do bom e do melhor. Aquela criança que teve os melhores brinquedos. Vocês já imaginaram isso? Agora, talvez o que eu vou falar que vocês não vão conseguir imaginar. Imagina aquela criança que teve tudo do bom e do melhor, mas ela brincava no meio de ouros e de várias joias preciosas. Né? Já é difícil, porque a gente não conhece ninguém assim. Tá? Mas vamos lá. Vou trazer agora para 1985, 86, 87. Por que eu vou trazer para essa época? Porque foi a época que eu tinha 5, 6, 7 anos de idade. Eu lembro que nessa época eu brincava de carrinho, como toda criança normal. Eu queria que o carrinho andasse sozinho. O que eu botava? Botava na ladeira o carrinho. Eu queria que o carrinho subisse ou fizesse curva. Eu amarrava num barbantezinho e saía puxando o carrinho no barbante. Todo mundo que brincou de carrinho já fez isso. Só que naquela época, as crianças que tinham dinheiro, né, eles tinham um carrinho de controle remoto, que era uma coisa, estupendo na época. Hoje é uma coisa normal. Então, o carrinho, ele subia a ladeira, ele fazia a curva. E para poder estragar mais a nossa brincadeira, o carrinho ainda buzinava e acendia o farolzinho, né, e lanterna, que dali chamava muita atenção. Para uma menina, a Raquel deve lembrar muito disso, quando brincava de boneca, o bonequinho da menina nada mais era que um boneco parado, assim, e ainda ficava com o olho pro lado.
tu não conseguia articular aquela boneca, de jeito nenhum, né? E sempre tinha aquela que é igual o Kiko do Chaves, né? Gostava de mostrar os seus melhores, eu tenho e não te dou, né? Então assim, então assim, as bonecas que essas meninas que tinham grana tinha na época, era boneca assim que era fofinha, articulava, e para poder estragar mais ainda, quando tu deitava a boneca, a pálpebra dos olhos fechava. Os olhos eram muito real para aquela época. Hoje em dia a gente olha uma boneca com um olho e a gente já acha normal. E para piorar, as bonecas tinham cabelinho. Para piorar mais ainda, tu apertava o peito, ela chorava, ou falava mamãe. Tá entendendo? Então assim, tu para pra pensar que a gente já teve amigos ou colegas ricos que tinham tudo do bom e do melhor, mas não chegava aos pés dessa criança que eu tô falando para vocês, que tinha os melhores brinquedos, que tinha as maiores mordomias, tudo que você pode imaginar. Só que tem um detalhe que essa criança tem, que essas crianças que eu tô falando que eram ricas não tem. No caso, essa criança era neta do rei. Entendeu? Então eu só quero que vocês assimilem isso, que essa criança, além de ela ter tudo bom, melhor, a melhor mordomia, ela era neta do rei. Só que chega o dia, e esse dia chega, o dia que o exército inimigo entra em batalha. Tá me entendendo? Então assim, eu quero que vocês parem para pensar. O exército inimigo. Alguém sabe me falar aqui um país que faz fronteira com o Brasil? Paraguai. Uruguai. Paraguai. Uruguai também. Então, Paraguai e Uruguai. Então, o exército inimigo, ele entra em batalha contra esse povo. Os melhores soldados do rei morreram, o filho do rei morreu e por vez o rei morreu. O que vocês acham? Não, aí chega a notícia que nenhum povoado gostaria de ouvir ou falar. O rei morreu. O que vocês acham que passa na cabeça daquele povoado? Ninguém vai saber explicar aqui, né? Mas se a gente puxar um pouco, vamos guardar um pouquinho essa história agora pro canto aqui. Né? Chegou um exército inimigo, aniquilou Israel ali. Então vamos trazer agora para 1999. O que teve em 1999? Eu posso falar com toda a autoridade. Eu prestei serviço militar. Então vou falar rápido aqui sobre o serviço militar. O que é o serviço militar, gente? Eu prestei serviço no 32º Batalhão de Infantaria Motorizada. Fui um soldado. Então assim, tudo que tinha a ver com arma, e se me soltasse dentro do mato, eu consigo desembocar. Para quem não teve experiência militar, eu conseguiria resolver aquilo rápido. Então assim, o exército ele é composto de primeira companhia de fuzileiro, são 4. Segunda companhia de fuzileiro, terceira companhia de fuzileiro. O que vocês acham que vem depois da terceira? Muita gente falaria quarta companhia de fuzileiro. Não, é a companhia de comando e apoio. A primeira companhia de fuzileiro, para que ela serve? Ela serve, se caso estourar uma guerra, eles são os primeiros a estar ali. Se eles morrerem, vem a segunda companhia de fuzileiro, a companhia que eu fazia parte. Se eu morrer e a minha companhia morrer, vem a terceira companhia de fuzileiro. A companhia de comando e apoio, ela serve para quê? Fábio, estou precisando de munição aqui. Alexandre, vamos supor que tu é da companhia de comando e apoio também. Alexandre, prepara a água, prepara a comida que o pessoal depois da guerra está chegando aqui. Larissa, tu é a médica, vai lá cuidar dos soldados que estão feridos. A companhia de comando e apoio serve para isso. Então assim, se morrer a primeira companhia, a segunda companhia e a terceira companhia, já era, mano. Só que tem uma coisa muito importante que a Raquel conhece até 2 pessoas, que na primeira companhia tem um pelotão chamado de Pelops, chamado Pelotão de Operações Especiais. Cara, os caras são um animal. Eu tive o prazer de conhecer o Pelops. Os caras são um animal. Exemplo, aniversário do batalhão em 1999. A gente veio marchando na época, prestou serviço de 1850 a 1900 soldados. Não chegou a 1900 não, mas vamos arredondar para 1900 soldados. 1900 soldados marchando no aniversário do batalhão, tal, apresentando arma, tal, paramos. Nisso, o comandante do 32º Batalhão chamou o Pelops, que eram só 40 soldados. Esses 40 soldados, do jeito que eles marchavam, eles tremiam, do jeito que eles gritavam, estremecia a gente por dentro, a gente ficava com medo. Só para vocês terem noção, 1.900 soldados se soltar dentro do mato. Eu entendo de arma, eu entendo de estar dentro do mato, me defender. Posso ficar sem comida, sem bebida, que eu vou saber me virar dentro do mato. 1.900 soldados, soltar dentro do mato, soltar esses 40 sem suar, ele mata os 1.900. Só para vocês terem noção da força
do Pelotas. É tipo o Caveira aí. Eles são caveira. Não, eles são caveira. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar lá para aquela história lá, que chega o dia que o exército inimigo entra em batalha. Os melhores soldados do rei morreram. Para pensar, mano. Se os melhores soldados do rei morreram, todos os soldados já foram. A defesa daquele país acabou, mano. Para chegar a matar o filho do rei e para chegar a matar o rei, já era. Então vocês imaginam, qual foi o país que falou? Paraguai? Paraguai vai invadir o Brasil. Mataram as forças especiais da defesa do Brasil. Mano, então acabou o soldado. Não tem mais soldado, não tem mais defesa brasileira. Vão matar os poderes públicos, presidentes, senadores, muita gente mataram os governantes. Só que detalhe, é eles que, abre aspas, que nos dão a segurança. Se matou toda a defesa do Brasil e matou os nossos governantes, o que será de mim, de você e do Fábio? Tá me entendendo? Então, quando eu falei, o que passa na cabeça do povo? Mataram o rei. Quando fala mataram o rei, olha só, vão levar nossas mulheres, vão nos fazer de escravos, ou seja, vamos trazer para os dias de hoje. Eu, você e o Fábio vão virar escravos, burro de carga. Raquel, Marcela e Larissa infelizmente, vão ser usadas. A partir do momento que ele fazer, não quero mais você, plum, matou. Jean, os gêmeos, meus filhos, DL, vão matar na hora, porque não tem serventia. Então, assim, todos os nossos bens, todas as nossas riquezas, tudo que a gente tem de bom, eles vão levar, porque a gente não tem mais a defesa. Então, uma mulher, isso eu só estou trazendo para os dias de hoje para vocês imaginarem como é que foi lá em Israel. Tá? Então, uma mulher, naquele desespero todo, invadiram Israel, destruíram tudo, mataram o rei, mataram o filho do rei. Tava aquele neto lá, que brincava com os outros, tinha os melhores, tinha toda a regalia. A mulher no desespero pega a criança no colo e fica mula, mano. Só que no desespero a mulher tropeça, a criança vai e cai. Quebrou as duas pernas da criança. Olha como é que o negócio fica brabo aí. Imagina. Então, a mulher foge, bota a criança num lugar chamado Lodebar, que eu vou explicar um pouco mais sobre Lodebar, e ali ela é esquecida. Esqueceu aquela criança lá. Tá me entendendo? Nessa fuga desesperada, essa criança é posta em um local que não vai ter o mesmo tratamento que tinha ali e é esquecida. Tá? Vou dar mais uma lida aqui, que eu queria que vocês guardassem na mente sobre esse 2 Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Tá? Davi assume, depois daquilo tudo, Davi assume o reinado no povo de Israel. Israel estava destruído. Eu Alex, acredito que o rei Davi para e pensa: ainda tem algo que eu preciso fazer. Tá? E ele faz essa seguinte pergunta. Você tá aí Tá. Lê pra mim só um pedacinho, uma frase do versículo 3 aí pra mim. Ele disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus. Pronto, aí. Então, assim, só para vocês terem noção. Rei Davi assume o reinado do povo de Israel. Israel está destruído. E ele, depois de um tempo, ele para e pensa. E disse o rei no caso é Davi: não há ainda alguém na casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então, Mefibosete, quem é Mefibosete? É aquela criança que eu falei, que tinha todas as regalias. É aquela criança que quebrou as pernas, aquela criança que tinha os melhores brinquedos, tinha tudo. Então, Mefibosete foi alcançado a favor do rei. Uma coisa que talvez vocês não saibam, que antigamente
a palavra ela tinha muito poder. Hoje a gente é mais na caneta. A palavra antigamente tinha poder. Se eu falasse sim, sim, é sim, sim. Se eu falasse não, não, não. Então assim, Davi e Jonas, eles trocaram uma palavra que foi o seguinte: se eu morrer de hoje para amanhã, tipo, vamos supor, eu e Fábio, se eu morrer de hoje para amanhã, eu quero que tu cuide da minha casa, cuide dos meus bens, cuide do meu filho, cuide da minha esposa. E o Fábio automaticamente fala a mesma coisa para mim. Pô, Alex, se eu morrer de hoje para amanhã, cuide dos meus filhos, não deixa nada acontecer com eles não, cuide da minha casa, cuide dos meus bens, cuide da minha esposa. Tá entendendo? Então assim, o rei Davi, quando ele assumiu, ele pensou nisso. Ele, caraca, mano, tem alguém ainda que eu preciso ver. Entendeu? Então assim, Davi assume o trono de Israel, porém Israel estava destruída e ele lembra que talvez poderia ter alguém vivo, né? Aí foi aí que entra essa parte aqui. Disse-lhe o rei, aonde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Né? Aí, o que acontece? Quando ele pergunta aonde está o filho, sempre tem alguém para chutar cachorro morto. Não tem jeito. O que aconteceu? Acabei de falar, eu quero que vocês memorizem isso. O garoto tinha tudo do bom e do melhor. Tudo, 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 tudo. E quando ele viu a família dele sendo destroçada, ele ainda quebra as pernas. E ainda ele é jogado para um lugar que é de esquecimento, um lugar que não tem nada, um lugar chamado Lodebar. Para quem não sabe, Lodebar, Lor significa negação ou sem, Debar, suprimento ou comida. Era um lugar que não tinha nada, não chovia, não tinha comida. É assim, pior coisa que tu pode imaginar acontecia naquele lugar ali. Que era onde Mefibosete estava. Era uma cidade. Então assim, uma cidade que não tinha nada, mano. Não tinha comida, esquecida mesmo, por Deus. E Mefibosete estava ali. Aquela criança que era neta do rei, tinha tudo do bom e do melhor. E tá ali. E não satisfeito, Davi lembrou, pô, tem alguém da linhagem do meu amigo que vai precisar de mim. Aí o que ele pergunta pra Ziba? Ziba ainda chuta pro cara ainda. Chuta que eu digo assim, nas palavras. Ah não, tem ali o Fábio ali, ó. É aleijado. Ele não perguntou se estava aleijado. Ele perguntou se tinha alguém vivo. Tá me entendendo? E assim, deixa eu ver aqui, que agora tem que ficar mais um pedacinho aqui, gente, pra chegar na conclusão. Como eu disse aqui, Mefibosete, que era aquela criança, ele era da realeza. Era um príncipe. Ele era o filho de Jonatas. Mas a vida dele era dos pés tortos, morando num deserto, que era Lodebar. Uma vida de sequidão. Não tem planta, não tem como colher, não tem chuva dos céus, não tem nada. O cenário é um cenário triste. Só tédio e monotonia. Um tempo total de sequidão. Infelizmente, muitos de nós somos igual Mefibosete. Estamos vivendo num lugar seco, num lugar que não tem nada. A gente pode estar indo na igreja, mas é aquele lance que o pastor vive falando. Pô, a gente entra pra igreja com tem conta pra pagar, a minha esposa tá me aborrecendo, tá me entendendo? Pensamento longe, então tu tá em deserto, cara. A gente não entrar na igreja, não abrir o coração, filho. Essa parada aí. Receber, nós vamos continuar sendo vazio. Então, vai continuar no deserto. Desde o momento, tu entra no culto, tu abre o coração, vai sair desse deserto aí que é onde esse cara aí tava. Você sabe, em Lodebar. Entendeu? Tu vai sair de Lodebar, você não quer dizer isso? Sim. Tu abrindo teu coração, Deus vai deixar Deus te encher, cara. E vai sair de Lodebar, entendeu? Essa parada Por aí. um, né? Onde Davi, eu creio aí que vai tirar ele desse lugar. É isso aí. Pra uma vida, né? Frutífera, uma vida Então, com Deus. só que aí tem agora a parte interessante, né? Que aqui eu não anotei, mas eu lembro da pregação do pastor. O que acontece? O povo de antigamente, vamos supor, Israel foi ao chão. Vamos trazer para o dia de hoje. Petrópolis foi ao chão. Um novo rei chegou a Petrópolis. Tu faz parte da linhagem do antigo rei. Então, o Fábio ainda está vivo? Vamos matar o Fábio. Opa, calma aí, o Fábio tem filho? Vamos matar aquela linhagem toda. Então, Mefibosete não sabia disso. Não sabia que Davi queria com ele. Não, traz Mefibosete pra cá. Pensava que ia até ser morto. Pô, ele imaginou que ia ser morto, mas mal sabia ele que estava abaixo de um favor. Tá me entendendo? Então O assim. rei, no caso, era amigo de Davi. Não, Davi era o novo rei. O rei, mas o rei que morreu. Era o vô de Mefibosete. O filho do rei era grande amigo de Davi. Tá me entendendo? Então, onde eles trocaram. Se caso eu morrer,
cuide da minha família e tal. Então Davi lembrou Existia daquilo. um ainda da família. Ele existia um ainda e estava com as pernas quebradas. Né? É o aleijado que o cara falou aí. Isso aí. Então, hoje, o que eu quero fazer, gente? Eu sei que pra mim é um pouco difícil estar falando, eu tô tentando trazer os dias atuais com as coisas, mas eu venho convidar cada um de vocês, eu sei que aqui a gente é mais chegado um do outro. Nós temos que sair de Lodebar. Nós temos que sair desse deserto, porque muitas coisas às vezes prende a gente. Às vezes, vamos supor, um tempo como esse, vamos supor, chovendo pra caramba no sábado, temos lá uma menina vigilando, não, tá tão quentinho. Entendendo? Então são coisas que... dá um desânimo de sair de casa. Dá, cara, dá, é trabalho, é muitas coisas, mas assim, é aquele lance, a gente tem poucos dias de culto, então os dias que tem a gente tem que aproveitar. Entendeu? Se fosse pra uma outra parada, a gente iria. Então assim, Só fazia tentado aí. Festa, né? é essa parada aí. Mas aqui, mas Mefibosete tinha um problema, ele era aleijado de ambos os pés. Na Bíblia, os pés são o nosso caminhar. E o nosso caminhar aponta para a nossa conduta. Ou seja, a partir do momento que eu posso estar falando da palavra de Deus para tu, para Marcele, para cada um de vocês, passou uma mulher que eu dei uma olhada, a minha perna, velho, já estou manco já, mano. A partir do momento que eu estou falando alguma coisa que não agrada o coração de Deus, é como se eu tivesse com as pernas tortas, é o meu caminhar. Então, assim, é aquele lance que o pastor fala. DMV, a igreja que vai fazer o autodependente estremecer. Mas para tu estremecer, tu tem que estremecer lá dentro da igreja, tu tem que estremecer no teu coração, tu tem que estremecer dentro da tua casa, com a tua família. São coisas que eu tô aprendendo também, sabe? E nisso eu sou manco, e eu peço muito a Deus, Deus, por aqui, me ajuda, tá me entendendo? E depois da morte de Saul, que era o rei, eu nem ouvi isso, achei graça. Depois da morte de Saul, que era o rei, Mefibosete vivia numa condição pior do que um cidadão comum do reino. Ele havia perdido a vida da realeza, mas veja que Davi lhe diz. Olha só o que o rei Davi fala. É o que Deus ele quer para a vida de vocês. Eu vou te restituir tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que foi tomado de você, eu vou te dar de volta. E mais, você vai comer o pão todos os dias na minha mesa. Sabe, a gente para pensar. Ele está comendo na mesa do rei. Só que, vamos supor, tu chega, tem a mesa aqui assim. Tu me convidou para comer. Eu vou sentar aqui assim, de frente para tu. Ou de frente para tu, Fábio. Eu não vou saber se tu é manco da mesa para baixo, velho. Se eu tô te olhando daqui para cima, tá ligado? Muitas das vezes, daqui para baixo é teu pecado. É o que Deus não tá querendo ver, mano. Deus, ele quer ver a tua conduta, como você é. Tá me entendendo? Ele tá te chamando para você cear na mesa. Ele tá te chamando para você comer o melhor. Para você estar com o rei. Porque muitas das vezes a gente também tá no deserto e a gente só reclama. Mas a gente não vê o que Deus está fazendo. E muitas das vezes a gente pode estar em Lodebar, mas tem pessoas, olha, uma situação muito pior para você. Então, assim, para poder encerrar minha palavra aqui, eu só quero convidar vocês a gente fazer uma oração aqui, que cada um possa pedir a Deus para tirar o que vem te impedindo de estar próximo à mesa do rei. O que vem te impedir de estar próximo, de estar perto do rei. Porque também eu falei o seguinte, quando o rei Davi mandou chamar Mefibosete, vão me matar. E muitas das vezes a gente vai para a igreja com medo. Ah não, vou para a igreja porque se eu não for, vou para o inferno. Ah, eu vou para a igreja porque eu quero um emprego. A gente está usando, eu vi falando isso, a gente está usando a igreja como uma mulher. A gente não está indo para a igreja por amor, por adoração. Tá entendendo? Você é uma e o rei, era o rei Davi, e estava chamando porque ele amava Mefibosete e nem conhecia Mefibosete. Entendeu? Mefibosete, eu vou morrer. E a mesma coisa, Deus está te chamando para próximo. Não, eu só vou porque eu não quero ir para o inferno. Eu só vou porque eu quero que meu filho tenha alguma coisa. A gente não vai por amor. Então hoje eu venho convidar vocês a gente orar para que a gente venha tirar as coisas que não provém de Deus da nossa vida. Eu sei que a gente tenta de toda forma, tem horas que a gente dá uma cambalhota para um lado e para o outro. E assim eu deixo a minha palavra aqui, agradeço muito a oportunidade, Fábio. Eu estava sentindo no coração de querer fazer isso. E realmente, vou ser bem sincero para você, não é fácil estar aqui. Não é fácil, tá me entendendo? Vou tratar... é tudo prático. Não, eu sei que é prática. Eu tenho várias caminhadas sobre isso, mas assim... Que é o teu primeiro, daqui a pouco tu vai... Não, eu sei. Então, por que eu quero te agradecer? Eu tava a semana inteira falando assim, pô, eu queria muito dar uma palavra. E quando conversando contigo, eu falei, pô, agora é a hora de eu encaixar. Eu falei, não, deixa eu ir lá.
E assim, eu até falei, cara, pô, tomara que esteja chovendo só pra dar a galera. É sério, tomara que esse time parceiro já tivesse ali, eu já tava desesperado.